Tudo bem? Vamos hoje para o Evangelho de 2 João e a gente vai falar sobre João Batista. Hoje nas histórias da Bíblia, João Batista ele veio para preparar o caminho para Jesus. E o João Batista ele pregava sobre o arrependimento. Era difícil para João Batista porque na época os judeus, o que eles a religião, o que eles mais seguiam, o ensinamento que eles mais seguiam era a lei de Moisés. E João Batista ele veio trazendo uma nova, ele não pregava a lei, ele pregava a graça. Então era difícil para aquelas pessoas aceitarem, mas ele pregava sobre o arrependimento. E ele falava para as pessoas assim, que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ele falava que Jesus estava lá no céu e que Jesus era o verbo e que ele era a luz do mundo, que ele ia descer, que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu para a terra para que ele é a luz do mundo, para que as pessoas se arrependessem e se voltassem para Deus, porque ele teve que voltar para a terra, porque as pessoas tinham desobedecido, estavam todas longe de Deus, todas as pessoas tinham pecado, e Deus enviou Jesus para que fosse a nova aliança, um novo começo, para que houvesse de novo a ligação entre o homem e Deus, porque teriam quebrado, todos tinham pecado. E João, ele pregava sobre isso. E ele pregava sobre o mundo também, sobre como foi feito o mundo. E ele dizia assim, nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz dos homens resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E João, ele pregava sobre a luz, mas ele não era a luz. Ele só testemunhava da luz. A luz era o que ia vir, que era Jesus. E ele fala, eu não falo que ele vai vir, porque ele sempre esteve. Ele já existia antes de mim, porque ele falou que ele era o verbo, então ele sempre existiu. Ele existiu antes do mundo ser feito. Quando o mundo foi feito, aqui na terra só existia água, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Jesus era o elemento da qual o mundo seria feito. Deus usou a palavra, mas Jesus era o elemento, Jesus era a vida, ou Jesus era que dava a vida às coisas aqui na terra. Jesus era o elemento que dava vida. Então, sem o verbo, nada do que foi feito, que nós vimos hoje, as árvores, o céu, os peixes, nós, as pessoas, nós somos feitos também por Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos parecido com Deus, nós temos olho, boca, Deus deve ser assim, que nem nós, temos boca, nariz, nós somos parecidos. E nós também podemos ser igual a Deus, não só em aparência, mas também nós podemos ser dentro de nós, em essência, se nós quisermos ser mais parecido com Jesus, mais parecido com Deus, nós também podemos ser parecido com Ele em caráter, em essência, no que a gente faz, como a gente... nós também podemos ser parecido com Jesus, se quisermos. Mas João Batista, ele pregava. E ele estava nesse dia na Betânia, no Jordão, além do Jordão. E João Batista estava lá batizando, que era o que ele fazia. Ele pregava. Vocês querem se arrepender? Se arrependam dos seus pecados. Eu vou batizar com água. Quem quer se batizar? Quem batizar, quem crer e for batizado,
será salvo. Era isso que João pregava. E as pessoas que criam, batizavam, e era isso que João estava fazendo. De repente, ele vê Jesus vindo. E Jesus estava vindo, e ele olhou e disse assim: esse é de quem eu falo, esse é de quem eu prego. Ele está vindo, e é ele é o Cordeiro do mundo, ele é o que vai tirar o pecado desse mundo. E Jesus vem se aproximando, e ele vem até João Batista e pede para João Batista batizar ele. João Batista disse: não sou digno de te batizar, não sou digno nem ao menos de desamarrar ou amarrar o teu sapato, não sou digno. Aí Jesus falou para ele assim: você recebeu essa missão. Lembra quando você recebeu essa missão de me batizar? E assim João Batista aceitou batizar João, e João teria sim recebido essa missão de batizar Jesus, de preparar o caminho para Jesus. Ele foi enviado para preparar o caminho de Jesus, e também tem a missão de batizar Jesus. E foi dito a João Batista que quando eu fosse batizar Jesus, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desceria sobre a cabeça de Jesus e ficava ali, permanecia ali. Esse era o sinal de que ele era o Cristo. Então isso aconteceu e João Batista disse: esse é o Cristo. E Jesus se batizou, foi para a vida dele, e João Batista continuou. No dia seguinte, João Batista estava no mesmo lugar, pregando, batizando, e Jesus passou ali na Betânia, além do Jordão, ele passou por ali. E estava com João Batista, Simão e Pedro, Simão e André, estava ali, que costumava vir ver João Batista pregar. E João Batista e os dois, André e Simão, ouviu João Batista dizer: esse é o Cristo. Quando Simão e André ouviu João Batista dizer isso, eles seguiram Jesus, foram atrás de Jesus. Jesus, percebendo que eles estavam seguindo, Jesus pergunta para eles: que buscais? E eles disseram: mestre, tu tens esposo, aonde tu vais posar? E Jesus disse: vem e vê, eu te mostrarei. E eles continuaram seguindo Jesus e seguiram Jesus o dia todo, e até as 10 da noite, e Jesus mostrou aonde que ele ia ficar. E nesse dia que eles seguiram Jesus, Jesus mudou o nome de Pedro, ou melhor, o nome de Simão. O nome dele era Simão, e Jesus disse para ele: a partir de hoje teu nome não vai ser mais Simão, vai ser Ceifas, que quer dizer Pedro. E mudou o nome dele para Pedro. No outro dia seguinte, Jesus passa, mas ele já passa com Simão, Pedro, ou melhor, com André e Pedro. Jesus já está com os 2 discípulos. Passa de novo, acho que passa por Jerusalém. Isso, passa por Jerusalém e chama Felipe. E diz: Felipe, vem, segue-me. E Felipe segue Jesus. E aí estão os 3, mais Jesus, por Jerusalém. Chega em Betsaida, eles encontram, Felipe vê a Natanael. Então Felipe deixa Jesus, deixa André, Simão, Pedro, e vai até Natanael. E eles continuaram seguindo, fazer o que eles iam fazer.
E daí Natanael, Felipe chega a Natanael e disse assim: Natanael, tu não sabe, tu tens que saber da novidade. Quero te contar uma nova. E ele disse assim, o Natanael estava bem desanimado, sabe? Ele disse assim, ah é? O que é? Aí Felipe falou bem assim, a gente encontrou o Cristo. Ele disse assim, sério? Da onde que ele é? Aí Felipe disse, ele é de Nazaré. E Natanael disse assim, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Aquela cidadezinha lá do interior, aonde os governadores são tudo ruim, de lá sai tanta gente ruim. Inclusive, Natanael era também dessa cidade. Então, ele conhecia muito bem. Então, e ele disse, pode alguma coisa boa sair de lá? Aí, Felipe disse, vem e vê. E levou Felipe, Natanael, até Jesus. Chegando até Jesus, antes dele falar qualquer coisa, Jesus já disse para ele, antes de Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael ficou admirado por ele falar, que ele viu ele, antes de Felipe falar, ele não sabia de nada, porque eles chegaram junto ali até Jesus, então não tinha como Jesus saber aonde que ele estava, vice-versa. Não, mas ele chegou já falando, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael, ele estava debaixo da figueira, ele estava orando, falando com Deus, alguma coisa que não estava, ele estava falando, e a respeito, eu acho que ele estava intrigado. Ele estava muito triste com o pessoal lá daquela cidade onde ele morava, que nem falou, pode alguma coisa boa sair de lá? Sim, ele estava indignado e até meio que confundido com o seu caráter. Daí Jesus afirmou para ele, tu és um verdadeiro israelita. Em você não há falsidade, em você não há maldade, não há engano. Então, assim, eu acho que ele estava meio que conflito de tanto ele ver maldade, ou sei lá, gente que era enganosa, gente que fazia coisas enganosas, pessoas assim. Eu acho que aquilo já estava refletindo, mas ele era a pessoa, Jesus falou assim, não, você é bom, você é diferente. E ele disse assim, depois que ele falou tudo isso, que Jesus reconheceu. Daí ele falou assim, da onde você me conhece? Natanael perguntou. Jesus disse, filho, você vai ver muita coisa ainda. Isso não é nada. Você creu em mim porque eu disse isso. Maiores coisas ainda você vai ver. E aí Natanael se prostra e adora Jesus. E aqui na Bíblia está escrito assim, vendo Jesus Natanael aproximar-se dele, disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael, Rabi, mestre, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E é isso, ele teve a confirmação de que ele era o Rei de Israel, tu és o Cristo. E a partir daí, Natanael também seguia Jesus. E aqui termina essa parte, depois nós estarei falando sobre a próxima parte, que é o primeiro milagre de Jesus. Tchau! Eu quero essa florzinha aqui, muito bonitinha, eu ganhei da minha mãe. Gostei muito, mãe. Achei linda essa florzinha.